Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nessa aula eu irei falar sobre o Clostridium botulinum, que é um tipo de bacilo gram-positivo. Existem 4 espécies de importância médica que fazem parte desse gênero Clostridium e essas espécies são Tétani, Botulinum, Perfringens e Difficile. Reforçando mais uma vez, todas essas espécies aqui apresentadas de importância médica, que fazem parte desse gênero, são espécies formadoras de esporos. Então, com relação às características gerais dessa espécie, trata-se de um bacilo anaeróbio gram-positivo, esporulado, ou seja, formador de esporos, móvel e produtor de 8 tipos de toxinas, conhecida como toxina botulínica. Um detalhe importante, apenas a bactéria na forma vegetativa é que produz essas toxinas. Na sua forma esporulada não ocorre a produção. E essas toxinas são do tipo A, B, C1, C2, D, E, F e G. A toxina botulínica é uma toxina termolábil, ou seja, ela é inativada pelo calor em uma temperatura de 80 graus Celsius por no mínimo 10 minutos. E o Clostridium, na sua forma vegetativa, é resistente a pH ácido. Com relação aos esporos do Clostridium botulinum, eles são resistentes a temperaturas de 120 graus Celsius por 15 minutos, portanto, para a eliminação desses esporos é necessário uma temperatura superior a 121 graus Celsius. E com relação ao habitat ou reservatório de infecção desta espécie, estão amplamente distribuídos na natureza, no solo e em sedimentos de lagos e mares. São encontrados também em produtos agrícolas, como legumes, vegetais, mel de abelha e em vísceras de crustáceos e no intestino de mamíferos e peixes. E as condições ideais para que a bactéria assuma a forma vegetativa, que é a forma produtora de toxina? São anaerobiose, pH alcalino ou próximo do neutro, ou seja, variando entre 4,8 a 8,5, atividade de água de 0,95 a 0,97 e temperatura ótima de 37 graus Celsius. Então, essas condições aqui apresentadas são ideais para que os esporos de Clostridium botulinum assumam, ou seja, germinem, assumindo assim a sua forma vegetativa, que é a forma produtora de toxina em vivo. E com relação à doença causada pelo Clostridium botulinum, a principal doença é o botulismo, que é uma doença neuroparalítica grave, não contagiosa, resultante da ação de uma potente toxina que é produzida pelo Clostridium botulinum. É importante saber de que nem todas as toxinas botulínicas causam o botulismo. No decorrer da aula, eu irei falar exatamente quais são os sorotipos de Clostridium botulinum e quais são as toxinas que normalmente podem causar o botulismo, pode causar essa doença neuroparalítica grave em seres humanos. Com relação aos achados clínicos relacionados ao botulismo, o indivíduo apresenta fraqueza e paralisia descendente, também conhecido como paralisia flácida. Essa paralisia descendente significa em que ela vai descendo, Então o indivíduo normalmente apresenta paralisia começando pelos músculos da face, e aí essa paralisia ela vai descendo, pescoço, membros superiores, tronco, membros inferiores, incluindo outros sintomas, como também diplopia, que é a visão dupla, disfagia, dificuldade para deglutir e insuficiência muscular respiratória, em que isso é grave, porque quando chega nesse estágio de insuficiência muscular respiratória,
na maioria das vezes o paciente precisa ser entubado porque ele não vai ter condições de respirar, de realizar os movimentos dos músculos relacionados à inspiração e à expiração naturalmente. Outro detalhe importante é que, geralmente, no botulismo não ocorre febre. E com relação à patogênese, né, pelo Clostridium botulino, existem 7 sorotipos toxigênicos de Clostridium botulino. E esses sorotipos, eles são caracterizados de A a G. Então, o que eu comentei no início, que existem 8 toxinas botulínicas e existem 7 sorotipos. Então, significa que um desses 7 sorotipos produz 2 tipos de toxina, que é o sorotipo C. Ele produz a toxina C1 e a toxina C2. Só que as toxinas patogênicas para o homem são as produzidas pelos sorotipos A, B, E e F, sendo que as mais frequentes são as toxinas produzidas pelo sorotipo A e B, que é a toxina A e B, respectivamente. A toxina botulínica é uma protease que cliva as proteínas SNARI. Essas proteínas elas estão envolvidas na fusão das vesículas sinápticas com a membrana plasmática, permitindo assim a liberação da acetilcolina. Então, mais uma vez aqui eu falo da importância da acetilcolina. Então, o que nós vimos lá no tétano, de que o indivíduo ele tem uma produção exacerbada, uma liberação exacerbada de acetilcolina na placa motora, induzindo a contração muscular. Já no caso do botulismo, é o oposto. O indivíduo ele não consegue liberar acetilcolina na placa motora e, em consequência disso, ele apresenta um relaxamento da musculatura que é caracterizado por uma paralisia flácida, pela deficiência, vamos dizer assim, a ausência de acetilcolina. E como que acontece isso? Então, vamos ver aqui, em uma situação fisiológica normal, como que acontece. Então, nessa imagem menor aqui, podemos ver aqui uma célula muscular e a parte terminal do axônio, né, a parte terminal de um axônio motor, e dentro desse axônio, várias vesículas repletas de acetilcolina, e aqui nós podemos observar a fusão dessas pequenas vesículas com a membrana terminal do axônio. Nessa imagem aqui ampliada, nós podemos ver isso de uma forma mais clara, as vesículas com as moléculas de acetilcolina no seu interior, e observando aqui a sequência, você consegue ver que essa vesícula ela se funde com a membrana, né, do terminal do axônio, e assim havendo a liberação da acetilcolina, em que irá se ligar aos receptores de acetilcolina que estão presentes na célula muscular e assim induzindo a contração muscular. E como que ocorre, né, a ação? O que a toxina botulínica melhor ela interfere como que ela interfere nesse mecanismo? Então vamos observar isso aqui nessa imagem seguinte, né? Observando aqui a ação da toxina botulínica. Então, essa toxina botulínica, ela quebra essas proteínas SNARI. Essas proteínas SNARI, elas são importantes para que essas vesículas elas consigam se fundir com a membrana terminal do axônio. Então, com a degradação, né, ou seja, a toxina botulínica, ela cliva, ela degrada essas proteínas SNARI, que são importantes para que essa vesícula consiga se fundir com a membrana terminal do axônio. Então, havendo essa degradação, não ocorre essa fusão e, consequentemente, não haverá a liberação da acetilcolina aqui na placa motora e, assim, não haverá a contração muscular. Então, o que irá acontecer? Um relaxamento da musculatura pela deficiência, ou seja, pela ausência
da acetilcolina, que é um neurotransmissor importantíssimo na contração muscular. Então, agora pode surgir a pergunta, como que essa toxina botulínica ela chega até as sinapses dos nervos periféricos, que são os nervos motores que inervam a musculatura esquelética. Então, isso depende da forma como o indivíduo ele entrou em contato com essa toxina. Então, o indivíduo ele pode adquirir a toxina através de alimentos que foram previamente contaminados pelos esporos de Clostridium botulinum, assim como pela forma vegetativa, e também ele pode adquirir essa toxina por uma contaminação por Clostridium botulinum em um ferimento. Então, essa bactéria chegando no intestino, ou no caso da presença da toxina pré-formada no alimento, assim como a contaminação de um ferimento com esporos de Clostridium botulinum, e esses esporos assumindo assim a sua forma vegetativa, ocorrerá também a produção e liberação de toxina botulínica. Então, haverá a absorção dessa toxina no ferimento ou na mucosa intestinal. E assim, com a absorção dessa toxina, ela irá para o sangue e, através do sangue, a toxina ela será transportada até as sinapses dos nervos periféricos, dos nervos motores, que inervam a musculatura esquelética, como nós vimos no slide anterior, em que essa toxina ela tem como função clivar as proteínas SNARI, que são as proteínas importantes para o processo de fusão dessas vesículas sinápticas com a membrana terminal dos axônios motores. Então, isso acontecendo, não terá a liberação de acetilcolina e assim haverá uma inibição da contração muscular. Então, o indivíduo irá apresentar uma paralisia muscular, assim também como conhecido como paralisia flácida. Então, dependendo da forma como o indivíduo ele adquire a toxina botulínica, o botulismo pode ser caracterizado, ou melhor, é caracterizado clinicamente de 3 formas diferentes, como botulismo alimentar, botulismo por ferimentos ou, no caso, botulismo intestinal, assim também conhecido como botulismo infantil. Nos próximos slides eu irei falar sobre cada uma dessas formas do botulismo e também com relação ao período de incubação de cada uma dessas formas. Então, o botulismo alimentar ocorre por ingestão de toxinas pré-formadas presentes no alimento, esse alimento que foi previamente contaminado e que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Então, esses alimentos que são mais comumente envolvidos nesse mecanismo do botulismo alimentar, ou seja, que podem ter sido contaminados pelo Clostridium botulinum e assim ter essa toxina no alimento, são conservas vegetais, principalmente artesanais, como palmito, picles, pequi, produtos cárneos cozidos, curados e defumados de forma também artesanal, salsicha, presunto, carne frita conservada em gordura, pescados defumados, salgados e fermentados, queijos e pasta de queijos e raramente em alimentos enlatados industrializados, porque os alimentos que são enlatados, eles passam por métodos de controle microbiano, de esterilização, em que inativa possíveis toxinas que estejam presentes nesses alimentos enlatados. Com relação ao período de incubação do botulismo alimentar, pode variar de 2 horas até 10 dias, com média de 12 a 36 horas. Então, esse período de incubação ele é um pouco maior,
porque depende, no caso, se o indivíduo ele ingerir o esporo, por exemplo, esse esporo ele precisa primeiro assumir a sua forma vegetativa para só depois produzir toxina. Então, significa que precisa de um tempo maior até que ocorra aí os primeiros sinais clínicos do botulismo. Mas, se caso o indivíduo ele já ingerir o alimento com a toxina pré-formada, a manifestação clínica ela pode acontecer mais rapidamente, como em questão de horas e não de dias. De dias é quando ocorre a ingestão dos esporos, que aí precisa que ocorra a germinação e assim a bactéria adquirir a forma vegetativa. Então, quanto maior a concentração de toxinas no alimento ingerido, menor o período de incubação. E com relação aos sintomas do botulismo alimentar, se conhece, no caso, a dor abdominal, paralisia flácida e respiratória. Já no caso do botulismo por ferimentos, é ocasionado pela contaminação de ferimentos com Clostridium botulino, em condições de anaerobiose, os esporos eles germinam e assumem a forma vegetativa e produzem toxinas no local do ferimento. E aí, como eu já falei anteriormente, essas toxinas elas são absorvidas indo através do sangue até os nervos periféricos que estão inervando as células musculares. As principais portas de entrada para os esporos são úlceras crônicas com tecido necrótico, fissuras, esmagamento de membros, ferimentos em áreas profundas mal vascularizadas, ou ainda aqueles produzidos por agulhas em usuários de drogas injetáveis e também em lesões nasais ou sinusais em usuários de drogas inalatórias. É uma das formas mais raras de botulismo, mas pode acontecer em todas essas situações. Com relação ao período de incubação, pode variar de 4 a 21 dias, com média em torno de 7 dias até surgir aí os sintomas característicos do botulismo, que é a paralisia flácida. E com relação ao botulismo intestinal, também conhecido como botulismo infantil. Então, ocorre com maior frequência em crianças com idade entre 3 e 26 semanas, motivo pelo qual foi inicialmente, como também é conhecido como botulismo infantil. Resulta da ingestão de esporos presentes no alimento, seguida da fixação e multiplicação da bactéria no intestino, onde ocorre a produção e a absorção da toxina botulínica. Então, o indivíduo ingere os esporos e no intestino esses esporos eles germinam, dando origem aí à bactéria na sua forma vegetativa, produtora da toxina botulínica. A ausência da microbiota intestinal, a microbiota de proteção, permite a germinação dos esporos e a produção da toxina botulínica também na luz intestinal. Então, o indivíduo que está com uma microbiota, vamos dizer assim, normal, ele acaba tornando-se um pouco mais resistente a esse processo de germinação. Mas, no caso da ausência dessa microbiota, facilita esse processo de germinação dos esporos e, consequentemente, a produção da toxina. Em adultos, são descritos alguns fatores predisponentes, como cirurgias intestinais, acloridria gástrica, doença de Crohn e o uso de antibióticos por tempo prolongado, que no caso o uso do antibiótico por um tempo prolongado, isso iria comprometer a microbiota normal, o que facilitaria a germinação dos esporos e assim a produção das toxinas pela forma vegetativa.
E continuando ainda, perdão, com relação ao botulismo intestinal ou infantil, uma forma em que normalmente a criança, o recém-nascido, pode adquirir o botulismo infantil, que é até uma recomendação médica, é evitar dar para as crianças mel de abelha, porque pode acontecer no mel de abelha conter toxinas produzidas pelo Clostridium botulinum. Então, as crianças afetadas, elas desenvolvem fraqueza ou paralisia e podem necessitar de suporte respiratório, embora em algumas situações a criança ela consegue se recuperar espontaneamente. E nos Estados Unidos, o botulismo infantil corresponde a cerca da metade dos casos de botulismo. Então, lá é muito comum. E o botulismo do ferimento está associado principalmente ao uso de drogas injetáveis nos Estados Unidos. E com relação ao período de incubação, o período ele não é conhecido devido à impossibilidade de determinar o momento da ingestão dos esporos. E aí também tem a questão da microbiota normal do indivíduo, que vai depender também da microbiota para que esses esporos eles consigam germinar e assim assumir a forma vegetativa mais rapidamente ou que demore um tempo maior até isso acontecer para haver a produção das toxinas e assim surgir os sinais e sintomas clínicos do botulismo. Com relação ao diagnóstico laboratorial, o Clostridium botulinum geralmente não é cultivado em laboratório. A toxina botulínica é identificada no alimento não ingerido e no soro do paciente por testes de proteção em camundongos. Então, de que forma que acontece isso? Os camundongos são inoculados com uma amostra do espécime clínico e, se caso esses animais morrerem, isso testa positivo para a toxina botulínica. Então, o tratamento do botulismo é realizado com a administração de antitoxina trivalente. Essa antitoxina trivalente é composta por 3 tipos de anticorpos específicos ante a toxina A, toxina B e E, produzidas pelos sorotipos A, B e E, juntamente com suporte respiratório quando tem necessidade. Essa antitoxina trivalente, ela é produzida em cavalos e a doença do soro ocorre em cerca de 15% dos indivíduos que recebem essa antitoxina botulínica. A doença do soro é definida como uma reação de hipersensibilidade mediada por imunocomplexos e, consequentemente, pela ativação do sistema complemento. E assim pode ocorrer problemas, principalmente vasculares, pela formação desses imunocomplexos e a ativação do sistema complemento. Já com relação à prevenção, se dá pela esterilização apropriada de todos os alimentos enlatados, assim como embalados a vácuo, e os alimentos eles devem ser cozidos adequadamente a fim de inativar a toxina botulínica. Nós vimos no começo da aula de que uma temperatura em torno de 80 graus Celsius por no mínimo 10 minutos é suficiente para inativar a toxina. E no caso, tem uma recomendação de que em produtos enlatados, assim como embutidos, em que você observar que os recipientes estão estufados, no caso de uma lata estufada, assim como um alimento embutido que está estufado, recomenda-se que seja descartado, ou seja, de que você não compre, assim como não consuma esses alimentos, porque as enzimas proteolíticas de clostrídeos que estão presentes nesses alimentos formam um gás
promovendo assim o estufamento de latas, assim como de embutidos. Então se tem essa recomendação que é uma forma de prevenção para evitar aí o consumo de alimentos tanto contaminados assim como alimentos contendo a toxina botulínica. Então, finalizo aqui essa aula sobre o Clostridium botulino. Não deixem de assistir as demais aulas em que eu falei sobre a espécie tétani, causadora do tétano, difficile, causadora de diarreias, assim como da colite pseudomembranosa, e também do Clostridium perfringens, que causa gangrena gasosa, assim como também intoxicação alimentar. Então, até uma próxima aula e não deixem de colocar aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem e assim eu responderei o mais breve possível.